tema da mensagem é o seguinte: não há outro Deus que possa livrar como este. Você me ajuda? Não há outro Deus que possa livrar como... Vamos lá mais uma vez? 1, 2, 3. Não que possa livrar como este. Diz assim, o versículo de número 29 e único da meditação de hoje, inicialmente, diz assim: portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque, você está lendo comigo? Porque não, mais uma vez, porque não. Deus fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Os que creem digam amém. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, fala comigo agora, Senhor, em nome de Jesus. Bem, amados, eu fico imaginando aqui, se pegássemos só esse versículo e se nos faltasse conhecimento, eu fico imaginando que poderia ser que eu dissesse que essas palavras surgiram da boca de um profeta, ou que essas palavras, elas surgiram, claro, eu estou falando de Antigo Testamento, mas de um apóstolo, ou que tais palavras surgiram de um grande rei de Deus. Mas na verdade, ela veio de um rei, sim, mas ela veio de um rei da Babilônia. Ela veio de um rei que outrora mandou que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha, vivos. Ela veio de um rei com o coração endurecido. E o que eu quero te fazer entender é que esse rei babilônico, chamado Nabucodonosor, ele declara na parte final desse versículo de número 29, o que é tema da mensagem: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Se você acompanhar o teu texto aí, você vai ver que esse Deus que ele pronuncia inicialmente na revista atualizada ou na versão atual, vai estar em letra minúscula. Talvez em outra versão você vai encontrar ela em letra maiúscula, mas esse Deus que ele pronuncia está em letra minúscula. E todas as vezes que você vai encontrar Deus em letra minúscula, supostamente não está falando do meu Deus, nem do teu. Mas nesse caso, o rei da Babilônia está falando do meu Deus e do teu. E aí fica uma pergunta: por que então, pastor, está em letra minúscula? Por quê? E é fácil eu te explicar. Está em letra minúscula porque ele não conhecia como eu e você nós conhecemos. Ele só viu algo, entendeu naquele momento de que esse Deus era um Deus capaz de livrar o homem da fornalha ardente. E quando ele se pronuncia, a hermenêutica do texto vai dizer que ele coloca em letra minúscula, ou quem descreve, os copistas colocam em letra minúscula, vai dizer que não era um rei convertido, não era um rei, porque logo depois você vai ver que o cara se perde. Não era para mostrar a soberania do Deus, do meu Deus, do teu, o reconhecimento dele, mas que Deus ainda não tinha ido no profundo, mas que ele já deixa aqui um tremendo apanhado para mim e para ti. E ainda que Deus não tenha trabalhado no profundo, ele consegue entender que, olha,
Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus, ainda entra minuto, que possa livrar como este. Ele compara o nosso Deus com outros que ele conhecia, declara que o nosso é maior que os outros que ele conhecia, contudo o nosso é muito superior a qualquer pronunciamento que saiu da boca daquele rei. Deus já quer falar contigo e dizer para você que o seu Deus é muito maior do que você imagina, muito maior do que você declara, muito maior do que a declaração ou a profecia que sai da boca do pastor no altar. Significa que o meu Deus é tão grande, é tão imenso, que não há palavras para tentar descrever a sua soberania. Eu não consigo dizer para você o que ele pode e o que ele não pode. Na verdade, a ele é dada toda a capacidade, a ele obtém toda a capacidade nos céus, na terra e debaixo dela. Significa que o Deus ao qual eu sirvo é muito mais poderoso do que eu posso imaginar. Que quando eu clamo a esse Deus, quando eu busco a Ele no momento da minha angústia, Ele se demonstra para mim, é como se eu estivesse sedento por água, e Deus fosse lá e me desse um copo com água, aí eu vou lá, me sacio da minha sede, e o Senhor olhando para mim e para você, dizendo: Ele não tem noção quem eu sou, ela não tem noção quem eu sou, Ele não sabe da minha capacidade, ela não entende o que sou capaz de fazer. Mas aí, querido, o Senhor fala comigo e contigo, pessoas conhecedoras da palavra, que entende tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vos concederá, o Senhor vai me dar. Mas ainda assim somos filhos presos a crendices, somos filhos presos a ensinamentos que às vezes não nos levam a lugar nenhum, a vãs filosofias, há coisas que limitam o poder do meu Deus e do teu. E quando na verdade Deus é muito maior, Ele é muito mais supremo do que eu posso imaginar. Significa que a minha fé não vai chegar, tanto que Jesus vai falar sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha, se a tua fé, ela for do tamanho de um grão de mostarda, tu vai orar, ordenar um monte, erga-te, lance-te ao mar, e crendo se sucederá. O Senhor está falando de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as hortaliças. Significa dizer que Deus é muito maior. Significa dizer que quando tu ora, a complexidade pode se tornar muito grande, mas o teu Deus consegue te ouvir, me ouvir, e tudo de uma vez só, e te responder e me responder no imediato. Pastor, por que então que eu não obtive a graça que eu tenho pedido? Porque talvez a resposta de Deus para a tua vida não é essa. Talvez o Senhor esteja enviando uma outra resposta, você não está entendendo. Talvez o Senhor esteja falando de uma outra maneira com você e você não está conseguindo compreender. Mas aquele rei começa a entender: opa, não é um Deus comum, não é um Deus pagão, não é um Deus ao qual eu sirvo, ou ao qual eu venho servindo aqui na Babilônia. Esse Deus aí é um Deus diferente. Esse Deus livrou o homem, livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, e não livrou de qualquer maneira não. Quando eu olhei, eu vi o quarto homem lá dentro. Significa que o quarto homem estava acompanhando tudo aquilo que eu falava. Esse Deus não é um Deus qualquer. Esse Deus é um Deus de poder. Esse Deus é um Deus de vitória. O Deus que você tem servido é um Deus que te acompanha no momento da dor, é um Deus que te acompanha no momento da aflição, é um Deus que está contigo no momento do desespero. Eu não quero aqui só pregar vitória não, queridão. Eu quero dizer para você que mesmo no momento mais difícil da tua vida, é um Deus que te acompanha. Sabe quando tu cai? Sabe aquela hora que tu caiu? É esse Deus que vira para ti e diz: filha, estende aí, ó, estende a tua mão para mim, que eis que eu te coloco de pé. É um Deus que não é um Deus acusador, queridão. É um Deus que não é um Deus que fica apontando o dedo. O homem é assim, mas Deus não é. É um Deus de amor. Lá na epístola de João, ele simplifica tudo dizendo: Deus é amor.
Deus é amor. Pastor, e se eu tiver uma dificuldade, Deus me perdoar? Toca no teu irmão e diz assim: você tem um advogado no céu que intercede por vós. Fala com o teu irmão e com a tua irmã: você sabe quem é? Ele é poderoso. Fala, ele é poderoso. Fala assim: ele nunca perdeu uma causa. Fala com ele ou com ela para finalizar. Diz assim: o nome dele é Jesus. Não perde causa. E se tu voltar comigo ao versículo de número 19, volta aí, volta comigo aí. 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. O rei que se encheu de fúria foi o rei que teve que reconhecer que Deus era fiel. Deixa eu falar para você a questão da palavra justiça. Eu demorei muito a entender isso, porque eu só fui entender na prática. Eu lembro que um período atrás, no momento de perseguição, alguns anos atrás, e eu cheguei a ser ameaçado, aquela coisa toda, e eu fui para o monte, eu fui buscar. Isso é bom, Abessa, que te aproxima de Deus. E eu falava: Senhor, justiça. Ai, Deus, faz. Senhor, eu sou teu filho e tal. Aí Deus está olhando do alto. Eu acredito que Deus olhou para mim e falou: menino. Aí daqui a pouco, a minha ex-pastora, né, intercedendo por mim, falou: ih, pastor, tem um negócio para você aí. Um dia os nossos irmãos assembleanos, tem um mistério para você aí. Falei: sim, pastor, o que é? Deus ainda vai converter aquele homem. Eu tomei a primeira pancada. Mas tem mais. Não se preocupa não. Ele vai te procurar, vai te dar um abraço e vai te pedir perdão. Aí na hora eu falei: ah, pastor, pelo amor de Deus, só está brincando comigo? Não, aí não. Aí, né, já é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Um belo dia eu estou na porta da igreja, parou um carro, me chamou, eu fui, a pessoa saiu do carro, me levou para a parte da mala, falou: pô, pastor, fui a São Paulo fazer umas compras. Eu falei: pô. Mas antes de eu te oferecer o que eu quero te oferecer, eu quero te pedir um abraço. E quando ele me abraçou, sabe o que ele pediu? Perdão. Toca no teu irmão e diz assim: Deus não falha. E não vê justiça como você vê. Fala: e não vê justiça como você vê. Aí me ofereceu um presente, eu fui lá, escolhi. Ainda ganhei presente, ganhei perdão em presente. Não é que eu precisava do perdão, não. Eu precisava da paz. Você está entendendo? Diz amém. Minha família queria dormir tranquila. E voltando, antes disso tudo acontecer, eu voltando um dia de Maricá, do sítio da igreja, com a minha família, e estava dirigindo. Não sei se a pastora vai lembrar disso. E de repente eu estava ouvindo a rádio, né, 93, e o João Ribe Palharim veio com aquelas ilustrações. Aí falou sobre justiça, Mateus 5. Não é Mateus 5, capítulo 10 não, tá? É Mateus 5. E aí começou a dizer: esse teu inimigo, fácil é amar quem te ama. Mas em outras palavras, tu foi chamado para amar quem te odeia. Se o teu inimigo te pede para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te pede a capa, dê a ele também a túnica. E aí aquele homem foi tremendamente usado para dizer: a justiça de Deus não é a nossa. Eu quero te dizer
que o rei, que estava furioso, transtornado, mudou o aspecto do seu rosto, teve que lá no 29, que você leu comigo, lá no final dizer: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que faz o que este faz. Pastor, o que Deus quer falar comigo que eu ainda não entendi? Você vai começar a entender agora, em nome de Jesus. Às vezes, queridos, somos convencidos do poder da fornalha. Eu falo de fornalha e tu começa a imaginar aí como que eles fizeram para acender aquela fornalha 7 vezes mais. Pastor, como é que foi, pastor? Será que eles jogaram mais? O que era? Aquela fornalha, será que eles jogaram mais lenha seca naquela fornalha, pastor? Como que eles fizeram para acender ela 7 vezes mais? E aí tu começa a tua imaginação, se tu for igual a mim, eu começo a viajar. Eu começo a tentar imaginar o rei furioso: acende isso 7 vezes mais. E de repente: Senhor, nós acendemos. Não, só está aceso 3 vezes mais, eu quero 7. Senhor, e agora? Agora está 6, mas eu pedi 7. Não tem jeito, eu quero 7. E aí o rei: não, agora sim, ó, eu estou daqui, estou sentindo a quentura desse fogo. Eu estou estendendo a mão, estou sentindo. E aí agora sim, pode atar esses homens aí, pode atar. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. E os homens já haviam dito: ó rei, eu não vou me curvar. Se o meu Deus quiser me livrar, ele me livra. Se não quiser livrar, eu não vou morrer. Se ele livrar, bem. Se não livrar, morreu, acabou. Eu estou com ele e acabou. E aí de repente os homens são lançados no fogo, né? Eu já fiz uma comparação aqui, né, com Moisés, da sarça que ardia, porém não se consumia. Moisés teve que ficar distante da sarça. E o Senhor, Moisés tira a sandália dos pés, porque a terra onde pisas é santo. Mas olha a diferença de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava lá, o quarto homem da fornalha estava lá, querido. Era a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, dentro da fornalha com eles. Significa dizer que às vezes somos convencidos sobre o poder da fornalha. Eu entendo, pastor, eu acredito, eu sei, eu já posso sentir até aquela temperatura quente, pastor. Eu estou daqui, isso aconteceu há muitos anos atrás, mas eu posso, pastor, daqui, me arrepiei todo, pastor. O senhor falou de fornalha, aqui, me arrepiei, me arrepiei. Você se convence sobre o poder da fornalha, mas você duvida do poder do teu Deus de te livrar da fornalha. Você se convence do poder, mas não acredita em Deus, que Ele é capaz de te livrar. E quando eu falo esse negócio de arrepiar, acontece mesmo, da gente sentir a presença de Deus e Deus dá um calafrio. Acontece, irmãos. Mas o que eu estou dizendo vai além disso aí. O que eu estou dizendo é que eu não posso simplesmente me convencer do poder da boca de um homem dizendo: acende 7 vezes mais, e deixar de acreditar. Porque o mesmo que mandou acender foi o mesmo que depois parou na porta da fornalha e disse assim: abre isso aí, abre essa fornalha aí, abre. Sadraque, Mesaque, Abednego. Foi como Dário fez com Daniel. Daniel, não sobrou nada dele. Com certeza, Dário estava chamando com pena, porque o rei Dário gostava de Daniel. Daniel não vai atender, rei. O senhor está doido. De repente tinha alguém lá com ele. O senhor está maluco? Daniel não vai atender. Daniel deve ter virado picadinho aí. Não sobrou nada de Daniel. E aí de repente do outro lado: o que foi, rei? A voz de Daniel. Eu acredito que Daniel não dormiu aquela noite. Pastor, não dormiu por medo? Não. Daniel não dormiu porque a intimidade dele com Deus foi tão grande que ele falou: Senhor, eu tenho que me manter acordado, que eu preciso viver intensamente essas horas antes de sair da fornalha, porque eu quero ter o que contar lá fora. Eu quero poder dizer que Tu és o Deus que fecha a boca do leão. Alguns teólogos vão dizer que o leão da tribo de Judá, representado pelo anjo, desce aquele lugar, e aí, querido, o leão vive em bando sob o comando, e disse: nesse aí não, hein? Nesse aí não.
nesse vós não podeis tocar, nesse não, é meu filho, é meu eleito. E a prova que os leões estavam famintos é que o rei manda trazer todo mundo que foi contra Daniel. Agora lança aí que eu quero ver se ele vai. E não sobrou nada desse. O que eu quero te dizer é que às vezes eu acredito na cova dos leões, eu acredito nos leões, eu acredito na fornalha, eu acredito em Nabucodonosor, eu acredito no rei da Babilônia, mas eu não consigo acreditar no poder do meu Deus de livramento. Eu encerro dizendo para você que eu acredito que o pensamento, claro que o texto aqui me dá base para isso, mas eu acredito que o pensamento do rei na Babilônia foi o seguinte: quando eu joguei esses homens na fornalha, eram apenas 3. O que você está vivendo hoje aí de desafio? Eu escutei mais uma pessoa que me procurou lá em Tomás Coelho, nossa, daqui, e falou para mim: pastor, Deus realizou um sonho meu. Eu falei: o que foi? Poxa, pastor, eu sonhava com uma faculdade, eu vi as irmãs, em outras palavras, lá dando testemunho. Eu falei: Senhor, não vai chegar a minha vez dessa faculdade? Não vai. Aí eu, minha irmã. Aí me faltou fé, porque às vezes falta fé no pastor. Eu perguntei: minha irmã, tu, em outras palavras, tu resolveu fazer faculdade de que? Administração. Não estou falando nada contra administração, nada disso não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Eu só limitei, porque algumas estão fazendo administração. Eu falei: pô, deve ter se enturmado, a mesma turma, resolvendo fazer a mesma, né, e tal. E ela: não, pastor, direito. Aí eu olhei, falei, aí eu me alegrei. Falei: ai, Jesus, eu tenho um advogado no céu e está precisando de um advogado na igreja também. Tem hora que você precisa acordar do sonho e crer que Deus quer transformá-lo em realidade. Tem hora que você precisa entender que Deus quer te levar além do que você possa imaginar. Não desista. Eu quero profetizar aqui que quando os recursos te faltarem, Deus vai enviar alguém para que os recursos sejam sanados. Eu estive agora, me ligaram e me pediram: pastor, dá para o senhor vir aqui na comunidade aqui, ó, irmãos do Everest. Irmãos, eles literalmente perderam tudo. E eu parto para a última parte dessa mensagem. Perderam tudo. Tudo. Água mais de 1,5 metro dentro de casa. Horrível. Criou-se um buraco, uma cratera onde o pessoal passava normalmente. Fez-se um buraco e não passa ninguém. Terrível, irmãos. Perderam geladeira, perderam. Eu até falei, ó, na igreja lá nós temos 2 fogões, uma geladeira disponível de imediato. Eu quero dizer para você, perderam tudo. De início eu quero te pedir uma ajuda com cesta básica, se você pode, compre, tem no Extra, tem no Presunic, compre, traz no mínimo uma cesta básica para cá. São mais de 100 famílias. Mas eu não vou conseguir abençoar as 100, mas tem outras igrejas ajudando. Mas se eu fizer a minha parte, você fizer a tua, a gente vai abençoar o maior número de famílias. Porque às vezes, querido, existem pessoas que perderam parte, até daqui da igreja, sofreram, perderam parte do que tinham. Mas tu está lá, ainda está abrigado. E tem pessoas que estão morando lá numa associação pequenininha, sabe, sem perspectiva, sem... Eu acredito que a chuva que teve ontem, eles se apavoraram. Sabe, eu fico, e ainda assim Deus tem te sustentado, te mantido de pé. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pastor, no meu caso lá foi difícil também, eu perdi algumas coisas, mas eu quero dizer para você que ainda perdendo, você tem um amor tão grande pelas pessoas, você crê num Deus do impossível, e tu ainda tem prazer de abençoar outras pessoas. Pastor, eu tenho lá em casa uma geladeira que está disponível também. Pastor, eu tenho um fogão lá, eu comprei um outro, tem um fogão que eu quero abençoar. Principalmente entre fogão e geladeira, tem lá disponível. Fala conosco, uma cesta básica, roupas, principalmente para crianças.
está muito difícil naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus do sobrenatural tem habitado na tua vida, tem feito você, tem te dado um refrigério no momento da tua luta, no momento da tua aflição. Eu quero te dizer que muitos podem estar se achando lá dentro dessa fornalha, sozinhos, e aí Deus quer compartilhar com tudo isso e falar assim: ó, estou te enviando lá, para que você possa estender a tua mão e dizer para essa pessoa: você não está só, você não vai morrer nessa situação, porque o Deus que pode todas as coisas, Ele é contigo. O Senhor quer usar a tua boca para profetizar, o Senhor quer usar a tua vida para abençoar, o Senhor quer usar você. Ei, hoje, querido, existem pessoas vivendo fornalhas, existem pessoas vivendo dentro da fornalha, sendo lançado o tempo todo na fornalha, e Deus quer usar pessoas como você para dizer o seguinte para essa pessoa: Deus é contigo, não desanima, Deus é contigo, não se sinta mal, Deus é contigo, em nome de Jesus. Se você entende, por favor, diga amém. Eu fico imaginando, quando eu encerro, que quando o rei diz o seguinte: quando eu joguei esses homens da fornalha, eram 3 homens, 3, e agora eu entendi que o livramento já estava lá dentro. E aí o rei vai dizer: porque não há outro Deus que possa livrar como este. O Deus do livramento está na tua vida. O Deus do livramento é contigo. Sabe o que é o livramento, Sidney? É quando tu vem por um caminho, o adversário ameaça vir pelo mesmo caminho, e não é que tu muda o teu caminho, não, querido. Deus faz mudar o caminho do teu adversário. Esse é o Deus. Esse é o Deus que a gente prega, esse é o Deus que a gente serve. Tu continua o teu caminho, o adversário é que vai trocar de caminho, porque tu é sal e luz, e tu faz a diferença. Então, em nome de Jesus, que você possa entender essa palavra para a tua vida, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Em outras palavras, resumindo, encerro: se o rei da Babilônia declarou isso, meu Deus, a minha declaração precisa ser mais poderosa que a dele. A minha fé precisa ir além da fé dele. O meu estímulo de vida precisa ir além do estímulo dele. Se o rei da Babilônia declarou isso, eu vou precisar dizer para esse Deus muito mais do que ele disse. Eu vou precisar dizer: Deus, em tudo que tu tem feito, eu tenho me alegrado em ti, e eu continuarei confiando em ti, haja o que houver. Se o mar não se abrir, não importa, Deus, tu vais ser meu Deus. Se eu não andar sobre as águas, não importa, tu vais ser meu Deus. Senhor, se chover, não importa, tu vais ser meu Deus. Senhor, se não chover, não importa, tu vais ser meu Deus. Deus quer de mim e de você valores inestimáveis dentro do Evangelho. Sabe o que é isso, querido? É você entender: se nada acontecer, Ele vai continuar sendo meu Deus. Em nome de Jesus. E as tuas palmas glorificam o Senhor Jesus. Trabalhadores.